Livro de Filipenses, capítulo 3. Nós vamos ler do verso 3 ao 11, amém? Quero que nessa noite nós venhamos realmente meditar na palavra do Senhor. Creio que Deus tem algo muito profundo para falar no nosso coração. Eu quero que nessa noite nós venhamos fazer um caminho mais ou menos teológico para que nós possamos entender. Amém? E você vai compreender que o Espírito Santo quer ministrar o nosso coração nessa noite. Por que ir à igreja? Para que estar na igreja? Você já se perguntou? Alguém já se fez essa pergunta? Por que você vem na igreja? Qual a razão de você estar aqui? Qual o motivo? O que te move você estar aqui na igreja servindo ao Senhor? O porquê que você está aqui? Para que você veio aqui na igreja? Eu quero seguir este raciocínio lógico hoje na palavra do Senhor, amém? Para que nós venhamos entender o porquê que você sai domingo após domingo, segunda, de terça, de quinta, em outras igrejas que têm outros dias de cultos. Por que você sai da sua casa? Qual é a intenção real de você estar aqui dentro da igreja, dentro deste templo, amém? Filipenses 3, nós vamos ler do verso 3 ao 11, diz assim: porquanto nós, que somos a própria circuncisão, todos nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não depositamos confiança alguma na carne, embora eu também tivesse razões para alimentar tal convicção. Ora, se alguém julga que tem motivos para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, filho da descendência de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fui fariseu. Quanto ao zelo, persegui a igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Todavia, o que para mim era lucro, passei a considerar como prejuízo por causa de Cristo. Mais do que isso, compreendo que tudo é uma completa perda quando comparado à superioridade do valor do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem decidi perder todos esses valores, os quais considero como esterco, a fim de ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo por minha a justiça que procede da lei, mas sim a que é outorgada por Deus mediante a fé, para conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, identificando-me com ele na sua morte, com o propósito de, seja como for a ressurreição dentre os mortos, nela estar presente. Amém? É uma palavra muito conhecida, nós já lemos várias vezes aqui na igreja, mas como eu falei, eu quero nessa noite seguir um raciocínio lógico ou teológico para nós entendermos. Mas é de fato que aqui Paulo estava instruindo, um povo a respeito do que realmente importa para nós que servimos ao Senhor. E é interessante porque quando nós olhamos para a vida de Paulo, nós sabemos quem Paulo foi, sim ou não? Pela palavra, nós vemos a vida de Paulo, como era a vida de Paulo. Aqui ele resumiu um pouquinho da sua vida, falando quem era ele, que ele era um homem, que era estudado da palavra, ele conhecia toda a lei, ele era hebreus de hebreus, ele sabia, ele era um fariseu, quanto à lei ele era um fariseu, e ele sabia muito bem aquilo que ele falava, aquilo que ele ministrava. Então, para ele, tudo aquilo que ele obtinha, todo aquele conhecimento que ele tinha, para ele, até talvez aquele exato momento, antes dele conhecer a Cristo, naquele exato momento, ele sabia o que ele estava falando para aquelas pessoas. Ele sabia o que ele estava pregando com a vida dele. Ele perseguiu a igreja de Cristo, porque até então ele não havia conhecido quem realmente Jesus é. Até que ele teve um encontro com Cristo.
Mas até então ele era aquele homem que perseguia a igreja, que ele estava falando um pouquinho da sua vida. E a partir do momento que ele conheceu a Cristo, de uma maneira tão profunda, íntima, ele olhou para tudo aquilo que ele havia absorvido na história, que nós acabamos de ler, todo o conhecimento que ele tinha, aquele homem religioso, aquele homem que frequentava as sinagogas, que estava no templo, tudo aquilo que ele havia conhecido desde pequenininho, ele considerava como esterco. Mas por que Paulo chegou nessa conclusão? O que Paulo viu, o que Paulo contemplou para que ele olhasse para tudo aquilo, para todo aquele conhecimento que ele obteve na sua vida e falasse: tudo é perda, como nós acabamos de ler, tudo é perda quando comparado à superioridade do valor do conhecimento de Cristo Jesus. E eu quero levar nós, a igreja de hoje, neste lugar. Por que você saiu da tua casa para estar aqui nessa noite? Qual a razão? Por que você está aqui? Nós estamos aqui dentro porque simplesmente é um ritual de todo domingo nós estamos na igreja, adorando ao Senhor. Você vem aqui porque faz parte da religião. Não, eu preciso frequentar uma igreja, eu preciso estar em algum lugar. É por causa disso que você vem à igreja. Se você vem desta maneira, pensando desta maneira, sinto muito, mas você está no lugar errado. Você não está aqui para servir ao Senhor, você não está aqui para crescer na graça. Você simplesmente está esquentando o banco da igreja. E Paulo, diante de todo o seu conhecimento, ele entendeu que tudo aquilo que ele descobriu ou conheceu na sua vida toda, quando ele conheceu Cristo, a vida dele foi totalmente transformada. Ele pôde compreender que Cristo era o Salvador, que Jesus é tudo que nós precisamos, e que nada mais importava para ele, a não ser a presença do Senhor, a não ser glorificar o nome do Senhor por meio de Jesus Cristo. E quando eu leio essa passagem, eu fico impactada com a maneira com que Paulo trata, porque ele era um homem íntegro naquilo que ele fazia, ele era irrepreensível perante a lei. Não tinha uma vírgula que você podia tirar da vida de Paulo. Ele era um cara irrepreensível, ele sabia de todas as coisas. Mas diante da superioridade, do conhecimento de Cristo, Paulo foi totalmente desmontado. Assim nós também somos, irmãos. Nós estamos aqui nessa noite para glorificar o nome do Senhor. A igreja é a reunião do corpo de Cristo. A igreja é a comunhão do corpo de Cristo. Qual a razão que nos une neste lugar? O porquê que você está aqui? Quantos estão entendendo? Diz amém. Então vamos prosseguir. Colossenses capítulo 2. Vamos ler do verso 8 ao 19. A gente vai ler um pouco a Bíblia hoje. Colossenses 2, do 8 ao 19. Diz assim a palavra do Senhor: Tende muito cuidado para que ninguém vos escravize a vãs e enganosas filosofias, que se baseiam nas tradições humanas e na falsa religiosidade deste mundo e não em Cristo. Pois somente em Cristo habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Assim como em Cristo estáis aperfeiçoados, Ele é o cabeça de todo poder e autoridade.
nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar da carne pecaminosa. Isso aconteceu quando fostes sepultados com ele no batismo, e com ele fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos pecados. E cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu completamente, pregando-a na cruz e despojando as autoridades e poderes malignos. Fez deles um espetáculo público, triunfando sobre todos eles na cruz. Portanto, ninguém tem o direito de vos julgar pelo que comeis ou pelo que bebeis, ou ainda com relação a alguma festa religiosa, celebração das luas novas ou dos dias de sábado. Esses rituais são apenas sombra do que haveria de vir. A realidade, todavia, encontra-se em Cristo. Não aceiteis que alguém seja árbitro contra vós, fingindo humildade ou culto a anjos, fundamentando-se em visões, ostentando a inútil arrogância do seu conhecimento carnal. Trata-se, pois, de uma pessoa que não está unida à cabeça, a partir da qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento concedido por Deus. Como nós lemos agora de pouco, em Filipenses, no capítulo 3, que Paulo ele considera tudo como perda, diante da superioridade, conhecimento de Cristo, daquilo que Cristo representa, daquilo que Cristo fez. E aqui ele está falando um pouquinho mais a respeito do que realmente o Cristo fez na cruz por amor às nossas vidas. Paulo, sim, naquele tempo ele já estava se deparando com muitas pessoas religiosas, e hoje em dia não é diferente. Muitas pessoas estão dentro da igreja, mas não sabem o porquê está dentro da igreja, e torna a sua religiosidade um ritual de vida, e começa a servir a este lugar, e começa a servir a igreja de uma maneira errônea, de uma maneira errada, que não glorifica o nome do Senhor. A partir do momento que nós nos esquecemos do que Cristo fez por nós e colocamos a nossa religiosidade, o ritual do culto acima de Cristo, perdemos. É fato que antigamente, antes de Cristo morrer, antes de Cristo vir na humanidade, e porque nós sabemos agora que nós acabamos de ler que em Cristo está toda a plenitude de Deus, que é a confirmação do Antigo Testamento, daquilo que havia sido pregado no Antigo Testamento pelos profetas, tudo se resumiu em Cristo. Paulo acabou de falar, é uma sombra, estava se preparando, mas Cristo revelou a glória do Pai. É interessante porque quando nós voltamos lá no passado, a gente sabe como é que era. A gente sabia que Deus havia escolhido um povo, o povo de Israel, para ser o seu povo. Mas o povo de Israel já não estava mais de acordo com a sua palavra. Já não se derefia, não tinha diferença mais nenhuma do povo de Israel com as outras nações, ou seja, os ímpios com aqueles que eram separados do Senhor, com os justos. Nós éramos considerados ímpios perante aos olhos do Senhor, as pessoas impuras. Israel era o povo do Senhor, era o povo escolhido do Senhor. Eles eram justos, mas é de fato que naquele tempo já não se tinha mais isso. Eles se perderam, e muitas das vezes o Senhor alertou por meio dos profetas o que eles estavam fazendo de errado. E hoje, muitas das vezes, a igreja está se comportando igual ao povo do passado, e talvez até pior do que o povo fazia, o povo de Israel fazia. Essa é a verdade. Naquele tempo, não sei se você sabe, mas naquele tempo, quando uma pessoa era convertida ao Senhor,
Quando uma pessoa aceitava o Deus como seu Senhor, já não mais frequentava os outros lugares, estava diante do povo de Israel, mesmo diante disso, eles tinham um lugar separados. Você sabia disso? Que lugares que o povo de Israel, os judeus, aqueles que eram justos, eles entravam na presença do Senhor. Dentro do templo havia uma separação dos ímpios e dos justos, daqueles que eram o povo de Deus. Nós não tínhamos acesso a lugares que eles tinham. E Paulo, ele começa a falar aqui a respeito disso, a religiosidade do coração daquele povo. E hoje nós temos livre acesso a este lugar, que eles tinham acesso. Mas naquele tempo havia uma separação. E nós não podíamos estar naquele lugar. Porque muitas daquelas pessoas que estavam ali não estavam circuncidadas. E eles respeitavam muito as leis do Senhor, sim ou não? Nós acabamos de falar, eles respeitavam o sábado. Eles não podiam andar mais do que, se eu não me engano, dar 1000 passos, eu não me lembro agora. Eles guardavam o sábado. O que eles mais faziam? A criança no 8º dia era circuncidada, sim ou não? E Paulo está falando que isso aqui já não tem mais valor em Cristo. Paulo já estava lutando com este povo, mostrando para ele que a circuncisão não é externa, mas interna. E aquele povo começou a olhar para a sua religiosidade e achar que aquilo sim era verdade. Mas o que é verdade diante do Senhor é um coração quebrantado. É um coração que aceita a sua palavra. É um coração que foi circuncidado pela palavra. Não é exteriormente, mas internamente. E aquele povo não entendeu. E hoje a igreja está se comportando igualzinho àquele povo do passado. Colocando a sua religiosidade, o seu ritual de, não, vou lá, domingo. Eu vou pregar, vou lá, domingo não. Tranquilo, eu vou ouvir o culto. Irmãos, isso aqui não é um ritual de passagem. Não é. Você não está aqui brincando de ser crente. Nós não estamos aqui falando de religiosidade. Não, nós estamos falando de Cristo. Porque Ele contém toda a plenitude de Deus. Nós estamos ao redor de Cristo. Nós estamos em Cristo, falando de Cristo. E Paulo estava ensinando aquele povo a respeito daquilo que eles estavam fazendo. Vocês não entenderam, vocês não compreendem que a verdadeira circuncisão é vocês dentro de vocês, não fora. E aquelas pessoas, porque Paulo sabia, porque ele era judeu, ele sabia, ele já era um fariseu. Ele acabou de falar para nós aqui, nós acabamos de ler em Filipenses. Ele era irrepreensível perante a lei. Paulo era fiel à lei. E ele sabia o que ele estava falando, o que ele estava ministrando sobre essas pessoas, as pessoas de Filipos e as pessoas de Colossos. E graças a Deus que essa palavra está aqui, colocada para nós, que nós possamos entender que não é religiosidade que vai salvar. Não é você ter um coração bom que vai te salvar, não. É Cristo que vai te salvar. Toda obra que sai do nosso coração, que é boa, vem de Cristo, não de nós. Quem somos nós? Quem somos nós? Falhos pecadores, que precisamos da graça do Senhor todos os dias da nossa vida. Mas Paulo estava mostrando para eles que aquilo que eles estavam fazendo, vocês estão se reunindo de uma maneira errada. Não é assim. Não é pela religiosidade. Jesus se deparou com isso. Ele falou, não sejam como esses daí que ficam ali na frente, nas esquinas, que estão orando, falando, jejuando, mas o coração deles está longe da presença do Senhor. Verdadeiramente o que agrada do Senhor é um coração perto, é um coração entregue a Ele. Então não é a nossa religiosidade. Não é a circuncisão que é feita ao 8º dia. Não é você guardar o sábado. Paulo estava falando a respeito desses mandamentos que eram uma ordenança. Eles estavam cumprindo daquela maneira, mas o coração realmente que era para estar circuncidado, não estava. E você vai ver que por muitas das vezes aquilo que eles faziam
porque eles tinham a lei, eles pecavam, e o nome do Senhor era blasfemado pela vida desse povo. E toda vez que nós nos comportamos desta maneira, também o nome do Senhor é blasfemado. Quando nós colocamos a nossa religiosidade, achamos que isso é servir ao Senhor. Não. Cristo, ele veio, ele se tornou servo de todos. E ele mostrou como que é para nós nos comportarmos. Qual é o dever de um verdadeiro cristão, daquele que serve ao Senhor. Daqueles que entenderam o que é estar reunido em um lugar. Hoje você está aqui entre irmãos. O porquê que você está aqui? Porque é domingo? Deu 6 horas, 6 horas, é hora de eu ir para a igreja. É isso? É só isso? Não, é muito mais. Tem muito mais, sinto muito, mas se você pensa dessa maneira, você é raso. Na verdade, acho que você nem entrou na água ainda. Você nem foi ainda no rio. Então, diante de tudo isso que Paulo havia ministrado, falado tanto para Colossos, quanto para os filipenses, Paulo estava falando que essa circuncisão externa, esse ritual externo, essa religiosidade não valia nada. Todo esse conhecimento da Torá, da palavra do Senhor, daquilo que eles buscavam no Senhor, quando ele olha para Jesus, tudo ele considera como esterco. Tudo. Isso já não vale mais. É por isso que Cristo veio e anulou tudo isso. Porque não é dessa maneira que eles estavam fazendo. Essas ordenanças que eram feitas no passado já não estavam mais valendo. Porque no corpo de Cristo tudo se fez novo. Porque no corpo de Cristo havia a plenitude de Deus. Amém? Vamos continuar. Romanos 2, do 17 ao 29. Romanos 2, do 17 ao 29. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, tu que levas o nome de judeu, e te fundamentas na lei, e te glorias em Deus, tu que conheces a vontade de Deus e aprovas as obras excelentes, porque é instruído pela lei, tu que estás certo de que foste chamado para ser guia de cegos, luz para os que estão na escuridão, mestre dos ignorantes, professor de crianças, porquanto tem na lei a expressão maior do conhecimento e da verdade. Pois então, tu que tanto ensinas a outros, por que não educas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Tu que ensinas que não se deve cometer adultério, adúlteras? Tu que abominas os ídolos, mas roubas os templos, tu que te orgulhas da lei, desonras a Deus, desobedecendo a própria lei. Era isso que esse povo estava fazendo. Pois como está escrito, por vossa causa o nome de Deus é blasfemado entre todos os povos. Porquanto a circuncisão tem valor se obedecerdes à lei, mas se tu não observas a lei, a tua circuncisão já se tornou em incircuncisão. Se aqueles que não são circuncidados praticam os preceitos da lei, não serão eles considerados circuncisos? É isso que Paulo está falando, a respeito daqueles que não tinham a circuncisão no seu corpo, mas respeitavam a lei. Essas pessoas não seriam aceitas? Sim ou não? E aqueles que tinham a circuncisão, mas desonravam a Deus, esses aí não sabiam. Eles não conheciam o Deus a quem eles serviam verdadeiramente. Continuando. Se aqueles que não são circuncidados praticam os preceitos da lei, não serão eles considerados circuncisos? E aquele que é por natureza incircunciso, mas cumpre a lei, ele condenará a ti, que mesmo tendo a lei escrita e a circuncisão, és transgressor da lei.
Olha o verso 28 e 29. Portanto, não é legítimo judeu quem simplesmente o é exteriormente, nem é verdadeira circuncisão a que é feita apenas fora do coração, no corpo físico. Absolutamente não. Judeu é quem o é interiormente, e circuncisão é realizada na alma do crente, pelo Espírito e não apenas pela letra da lei. Para todos estes, o louvor não provém dos homens, mas de Deus. É sobre isso que eu estou falando. Essas pessoas frequentavam as sinagogas, os templos, totalmente de uma maneira errada. Eles não entenderam o que é estar no Santo do Santo, o que é estar na presença do Senhor. E é isso que Jesus veio anular quando ele foi entregue na cruz, quando o corpo de Cristo foi entregue na cruz. É o que nós acabamos de falar. Essas pessoas que eram circuncisas, mas elas desonravam as leis, elas não cumpriam as leis. Essas pessoas estavam erradas. Aí Paulo começa a falar a respeito de pessoas que não tinham circuncisão, mas que cumpriam a lei. E essas pessoas eram honradas por Deus. É fato que antigamente existia uma separação. Havia um muro que separava os judeus dos não-judeus, que separava os judeus dos gentios. Nós que somos os gentios, nós não tínhamos acesso. Havia um muro que nos separava. Sim ou não? E sabe o que Cristo fez com esse muro? Ele destruiu esse muro. Ele fez esse muro cinzas por causa do seu corpo. O que nós fazemos aqui nessa noite é responder ao chamado da cruz. É responder à cruz de Cristo. Porque foi por meio do ato de Cristo, o que Cristo fez na cruz, que derrubou este muro que nos separava, que nós não tínhamos acesso, que eu e você não podíamos estar naquele lugar, porque nós éramos os gentios, os impuros, mas eles eram os judeus, os religiosos, mas eles não entenderam o que é estar na presença do Senhor. Eles não compreenderam o que é estar na presença do Senhor. Que nós não venhamos ter este mesmo comportamento, igreja. Que nós venhamos entender o que é servir a Deus. O porquê que você está aqui. O porquê que você veio nessa noite. Qual a razão de você sair neste domingo chuvoso para estar aqui na igreja? Eu vou porque eu comprei uma roupa nova. Eu vou lá, tranquilo, comprei um perfume novo, vou passar. Sinto muito, mas você não é convertido. Seu corpo pode estar aqui, mas o seu coração está longe do Senhor. E Deus, Ele não vai rejeitar um coração quebrantado. Se o teu coração está longe, hoje é a noite que você pode se aproximar do Senhor. Então se quebrante ao Senhor. Nós estamos reunidos ao redor de Cristo. Nós estamos aqui respondendo ao chamado da cruz. Qual que é a nossa diferença aqui como igreja nessa cidade? As pessoas passam lá fora e vê simplesmente mais uma igreja? Mais um templo que tem 80, 90, 100 pessoas? Ou passam lá fora e olham e falam assim, uau, essa igreja é diferente. Não, tem algo diferente. Acontece coisas diferentes. Mas por que eles são especiais? Não. Porque nós respondemos à cruz de Cristo. Porque respondemos ao chamado da cruz. Respondemos ao que Cristo fez pela nossa vida.
porque nós entendemos o que é estar dentro de um templo, de uma cidade chamada Santa Gertrudes, que se você pegar, procurar no mapa, ela nem vai aparecer no mapa, vai aparecer Cordeiro, vai aparecer Rio Claro, vai aparecer todas as cidades, mas Santa Gertrudes não aparece nada. Pode sair alguma coisa daqui? Pode. Se nós entendermos qual é o nosso papel, pode ter certeza que essa cidade será conhecida, não falo humanamente falando, mas espiritualmente. Espiritualmente. Eu prefiro ser conhecido do Senhor do que ser conhecido da humanidade. É uma igreja que tem poucos membros, mas não importa. Você está preocupado com quantidade? Deus não. Deus não se dobra diante disso. Não se dobra. O que Ele está preocupado, sim, é com a nossa salvação. Porque se Ele não estivesse preocupado, Ele não haveria enviado o Seu Filho. Ele não havia feito o que Ele fez, para mostrar, é dessa maneira que eu quero, vocês não entenderam? Em Cristo, no meu Filho, há toda a minha plenitude, vocês vão compreender. Eu vou deixar um povo que nem sequer se perguntava por mim, saber quem eu sou. Quando eles me buscarem, eu vou falar, eu estou aqui. É o que Deus falou para o profeta Isaías. Eu vou me deixar ser achado por um povo que nem sequer se perguntava pelo meu nome, com um povo que não me buscava, não me conhecia. Eu vou me deixar ser achado, e quando eles se reunirem como igreja, buscarem o meu nome, eu vou falar, eu estou aqui. É por isso que nós estamos aqui, reunidos, para que o nome do Senhor seja glorificado. Esse é o papel da igreja. Quantos estão entendendo? Diz amém. Por favor, Deuteronômio 36. Quem está lá hoje? É o meu filho. Poxa, é verdade, ele falou. Coloca, por favor, filho, Deuteronômio 36. Olha, eu nem preciso falar mais, né? Acho que no Antigo Testamento Deus já estava falando com o seu povo. E eles não haviam entendido. Olha o que diz. E Yahvé teu Deus desimpedirá a tua alma como se circuncidasse o teu coração e as entranhas da tua descendência, para que aprendas a amar o Senhor teu Deus com todo o amor do teu coração e toda a vontade da tua alma, e vivas plenamente. Esse era o desejo do Senhor. Eles estavam caminhando sobre a lei do Senhor, mas eles não entenderam o que realmente importava para Deus. Havia sim as ordenanças que Deus havia colocado para o povo, mas eles não compreenderam. Eles eram para ser um povo totalmente diferente das outras nações, mas estavam da mesma maneira que os outros povos, se prostituindo, adorando outros ídolos. Mas o coração deles é o que Deus está falando, para que aprendas a amar o Senhor teu Deus com todo o amor do teu coração e toda a vontade da tua alma, e vivas plenamente. O que Deus está falando? Que a circuncisão é interior, não exterior. É isso que eu quero da vida de vocês, e vocês não compreendem. Então, todas as vezes que nós colocamos a nossa religiosidade acima do que Deus havia falado, estamos perdidos. Porque não é sobre isso. O culto não é da maneira que eu acho, que eu penso. Mas como que é o verdadeiro culto ao Senhor? Muitas pessoas leem, releem Romanos 12, mas não compreendem. Não vos amoldeis com este século. Mas parece que a igreja, ela está se adaptando ao mundo. Parece que a igreja, ela começa, não, peraí, vamos abrir um pouquinho aqui, para que a gente possa prosseguir. Não é dessa maneira. Eu acabei de falar, não é sobre a quantidade. Vamos encher a igreja, irmãos, vamos encher a igreja. Não. Mas do que adianta encher a igreja de pessoas, mas a alma dessas pessoas estarem perdidas?
Porque não tem um coração rendido aos pés do Senhor. Porque não entenderam, não compreenderam o chamado da cruz. Por favor, Efésios 2. Vou tentar acelerar um pouco aqui, irmãos. Do 13 ao 22. Efésios 2, do 13 ao 22. Diz assim a palavra do Senhor. Todavia, agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis distantes, fostes aproximados mediante o sangue de Cristo. Porquanto Ele é a nossa paz, de ambos os povos fez um só. E derrubando o muro de separação, em seu próprio corpo desfez toda a inimizade, ou seja, anulou a lei dos mandamentos expressa em ordenanças, para em si mesmo criar dos dois um novo ser humano, realizando assim a paz, e reconciliar com Deus os dois em um só corpo, pelo ato na cruz, por intermédio do qual ele destruiu toda a irreconciliabilidade, e vindo ele proclamou a paz para vós que estáveis longe, e da mesma forma para os que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vós, temos pleno acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, não sois mais estrangeiros nem imigrantes, pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Verso 20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular desse alicerce. Nele, o edifício inteiro bem ajustado cresce para ser um templo santo no Senhor, no qual também vós, juntos, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Algo que me chama a atenção no último verso, que diz, no qual também vós, juntos, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Agora eu volto a perguntar, a igreja é morada do Senhor? Nós somos moradas do Senhor? É por isso que nós estamos aqui, para sermos edificados. E olha o que ele fala, edificados para a morada de Deus no Espírito. É por isso que você está aqui. É por isso que você sai da tua casa domingo após domingo, de segunda, de terça, de quarta, de quinta, não importa o dia. Quando você sair, saia com esse entendimento daquilo que você está fazendo. Quando você vier à igreja, lembra de Romanos 12, 2? Sim, lembra daquele versículo. Apresente o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o quê? O vosso culto racional, que é o vosso culto lógico, com entendimento de espírito. Paulo está falando que é apresentar o seu corpo como sacrifício. O que é? Matando a sua carne. Senhor, estou aqui te cultuando, te rendendo graças. E como? Como eu demonstro isso? Aniquilando a vontade da carne. Você está aqui para se sacrificar ao Senhor. Dar culto a Ele. É quando você se rende ao Senhor. É quando a vontade dEle é soberana na sua vida. É quando você sacrifica os seus desejos e a sua vontade para estar aqui cultuando ao único que é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. É por isso que você está aqui. Continuando. Efésios 3, do 14 ao 21. Logo para frente. Cristo derrubou o muro da separação. Amém? Do 14 ao 21 do Efésios 3. Por esse motivo dobro o meu joelho diante do Pai, do qual se deriva toda a paternidade nos céus e na terra,
Ora para que juntamente com suas gloriosas riquezas, Ele vos fortaleça no âmago do vosso ser, com todo o poder por meio do Espírito Santo. E Cristo habite por meio da fé em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível, em união com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desta fraternidade, e assim entender o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que sejais preenchidos de toda plenitude de Deus. Aquele que é poderoso para realizar infinitamente mais do que tudo que pedimos ou imaginamos, de acordo com o seu poder que age em mim? Em mim? Em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, por toda a eternidade. Amém. Entenderam? Deu para entender o porquê que você está aqui? Como que as pessoas irão conhecer a Cristo? Como? Se a própria igreja está dividida. Como? Não, é o meu ministério, é o seu ministério. Não é assim que funciona. Quem é o cabeça da igreja? Existe 2 corpos? Sim ou não? Quantos corpos existe? 1. Se Cristo é o cabeça, então quem comanda não somos nós, pastores, líderes, mas sim Cristo. Ele é o cabeça. Se há um só corpo, por que as pessoas estão querendo dividir este corpo? Se a palavra de Deus está falando que é junto, é nós, o Senhor está operando em nós, com o seu poder que age em nós, é na unidade do corpo de Cristo. Nós nos reunimos para revelar Cristo. Você está aqui para revelar Cristo. Paulo entendeu isso quando ele falou para os filipenses. Não, eu entendi, eu sei agora o que é conhecer a Cristo. E hoje tudo isso que vocês fazem, eu considero como esterco. Não é sobre estar aqui na igreja, sobre a religiosidade, mas é sobre quem nós estamos aqui. Firmados em quem? Cristo, que é a pedra angular. É sobre esta pedra que a igreja está sendo edificada. A igreja ela só cresce na unidade do corpo de Cristo, ao qual Cristo é o cabeça. Não há separação, não há mais um muro que nos separa. Hoje eu e você temos livre acesso ao Santo dos Santos por causa do corpo de Cristo. Uma igreja só acessa o Santo dos Santos pela unidade do corpo de Cristo. E como o corpo de Cristo é conhecido? Pelo amor que existe entre nós uns pelos outros. Mas como Cristo vai se tornar conhecido se as próprias pessoas estão pensando em si mesmas? Se já não estão mais na igreja com o propósito de servir a Cristo, de tornar Cristo conhecido. Esse é o papel da igreja, é tornar Cristo conhecido. Hoje as pessoas falam, conhecem Jesus, mas não sabem o que é a cruz de Cristo. Não conhece o que nós acabamos de falar. Vos seja possível, em união com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade dessa fraternidade. E entender o amor de Cristo. O que Paulo está falando é pela vossa unidade que as pessoas irão conhecer a cruz de Cristo. É pelos nossos atos. É quando nos reunimos, é por isso que eu falei qual que é a diferença. Uma pessoa passa lá e fala assim, só mais uma igreja. Não, ali eles estão reunidos em fraternidade. Ali eles estão reunidos e eles conhecem o amor de Deus. Eles conhecem a Jesus Cristo. Eles sabem qual é a largura, o comprimento, a profundidade do amor de Cristo. Porque eles amam, porque eles se entregam uns pelos outros. Estar aqui na igreja reunidos é para isso, irmãos. Cultuar ao Senhor é isso. Sim ou não? É uma realidade. Garanto para você que tem pessoas aqui que já estão pensando no dia de amanhã.
Garanto para você que mais de 90% aqui da igreja não vai lembrar mais dessa palavra. Você ficou 3 dias no acampamento, eu não pude ir, nós não pudemos ir, mas o nosso coração se encheu de alegria, irmãos, porque nós amamos as pessoas que estavam lá. É isso. Infelizmente não pudemos estar, mas eu garanto para você que pessoas que estavam lá nem vão lembrar mais dessa palavra, porque o coração está longe do Senhor, porque não colocam em prática. Mas eu sei que existem poucos aqui que vão lembrar e vão guardar. Lógico que o nosso desejo é que todos realmente se lembrem e guardem. Imagine o porquê que nós ceiamos ao Senhor todos os dias. Ceiamos sim com a nossa vida, com a nossa gratidão ao Senhor. Antigamente eles iam nas casas, eles se reuniam nas casas, eles partiam um pão, irmãos. Podia ser na segunda, na terça ou na quarta, mas quando eles se reuniam como igreja, eles ceiavam ao Senhor. Hoje nós fazemos uma vez por mês, para que você não venha se esquecer. Mas não torne o culto de ceia uma religiosidade, não. Nós estamos aqui para ceiar ao Senhor, não importa qual seja o momento. O nome do Senhor vai ser sempre lembrado, sempre glorificado. Esse é o papel da igreja. Eu quero finalizar com Hebreus 10, do 19 ao 25. Eu já vou passar a palavra. Finalizarmos nessa noite. Hebreus, capítulo 10, do 19 ao 25. Diz assim a palavra do Senhor: sendo assim, irmãos, temos plena confiança para entrar aonde? No Santo dos Santos, ou Santo Lugar, mediante o quê? O sangue de Cristo, por um novo e vivo caminho, que Ele nos descortinou por intermédio do véu, isto é, do seu próprio corpo. E tendo um magnífico sacerdote sobre a casa de Deus, portanto, acheguemo-nos a Deus com um coração sincero e com absoluta certeza de fé, tendo o coração, olha só, aspergido, para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Sem duvidar, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porquanto quem fez a promessa é fiel. E consideremos uns aos outros, olha só, e consideremos o quê? Uns aos outros, para nos encorajarmos às manifestações de amor fraternal e às boas obras. Não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja, segundo o procedimento de alguns, mas pelo contrário, motivemo-nos uns aos outros, tanto mais quando vedes que o dia está se aproximando. Se alguém um dia chegar e falar para você, não precisa mais ir à igreja, chuta que é laço. Pode chutar que é laço. Se alguém algum dia falar para você, não, você não precisa, não, eu não vou na igreja porque a igreja é errada. Não, se é errado, então por que você não está fazendo a diferença lá? Seja verdadeiro, irmãos. Seja verdadeiro aonde você estiver. Mas aqui o Hebreus está falando que não devemos deixar de reunirmos como igreja. Que sim, nós devemos estar aqui unidos, porque isso aqui representa o corpo de Cristo, onde Ele é a pedra principal. E a igreja é firmada sobre essa rocha que é Cristo. E somos edificados para ser morada do Espírito de Deus. Amém? Feche teus olhos, curva a tua cabeça. Pai, te agradeço por este momento, por esta tua palavra, Senhor Deus. Que nós possamos ter entendido, compreendido, Senhor, ó Pai. Continue nos instruindo, Senhor, segundo a tua vontade, Deus. Que a tua igreja, Senhor, ó Pai, possa entender, Senhor, e compreender aquilo que o Senhor tem ministrado e falado nas nossas vidas. Já faz algum tempo, Senhor. Coisas grandes e gloriosas o Senhor tem preparado para este lugar, para esta cidade. Que nós, Senhor, ó Pai, venhamos entender, Senhor, ó Pai,
e compreender, Senhor, estar com o nosso coração disposto, Senhor, ó Pai, a realizar não a nossa obra, mas a Tua obra, que nós vamos cumprir a Tua vontade, não a nossa vontade, Senhor. Que a Tua igreja vai reconhecer que sem Ti não somos nada, que precisamos estarmos unidos no corpo, Senhor, ó Pai, para revelar o amor de Cristo, Senhor, para esta humanidade, Senhor, ó Pai. Quebra toda divisão, Senhor, ó Pai, todo muro que foi levantado ao longo dos anos, ao longo das décadas, dos séculos, Senhor, ó Pai, e que nós possamos compreender verdadeiramente o amor que há, Senhor, ó Pai, dentro deste lugar, na Tua igreja. É para isso que nós estamos aqui, Senhor, ó Pai, para revelar Cristo através da nossa unidade, do nosso amor uns para com os outros, Senhor, ó Pai. Continue operando na Tua igreja, falando, ministrando, Senhor, instruindo, Senhor, ó Pai, endireitando as veredas da Tua igreja, Senhor, ó Pai, para que nós possamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor para a nossa vida, Senhor. Estabeleça o Teu reino, a Tua justiça, Senhor, ó Pai, hoje e sempre, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir o nome do Senhor?